Afinal, o governo Lula, ele próprio é sustentado por uma ditadura comandada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes. O que a gente não sabia sobre o amor brasileiro pelas ditaduras é até onde o governo brasileiro está disposto de ir na defesa desse eixo do mal. China, Venezuela, Irã. Já vamos chegar em Irã, em Israel. Porque vejam essa reportagem, Operação Imeri, o resgate clandestino de Nicolás Maduro pelo Brasil. A reportagem diz assim: nos círculos fechados do Itamaraty, em despachos sigilosos, uma palavra começou a ser sussurrada. Operação Imeri. Imeri ou Imeri? O nome, tomado emprestado da serra que divide o Brasil e Venezuela por trechos quase inóspitos da Amazônia, simboliza o ponto de contato entre duas realidades distintas. De um lado, a democracia ainda imperfeita, mas pujante do Brasil, é o texto. Vou botar aqui, porque eu não concordo, mas talvez escrito pela Andréa Matais. De outro, a autocracia criminosa e narcoterrorista de Nicolás Maduro, cujo regime se sustenta em corrupção, repressão tirânica e alianças com cartéis transnacionais. A concepção da operação não surgiu do acaso, mas como resposta direta ao cerco progressivo conduzido por Washington contra o narcoterrorismo na América Latina. Em agosto de 2025, o presidente Trump determinou o deslocamento de 3 destroyers, nós noticiamos aqui no Paulo Figueiredo Show, de mísseis guiados para o sul do Caribe, acompanhados por um contingente de 4.000 militares norte-americanos. Oficialmente, a medida foi anunciada como parte da intensificação da guerra contra o narcotráfico. Na prática, tratava-se de um recado inequívoco. Os Estados Unidos não aceitarão que o chamado Cartel de los Soles, travestido de governo venezuelano, continue transformando o país em uma plataforma continental de exportação de cocaína para a América do Norte e Europa. Nesse contexto que surge a Operação Imeri, concebida como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Ivan Gil, em encontros aparentemente banais à margem da cúpula da Organização de Tratados de Cooperação da Amazônia, em Bogotá, em 21 e 22 de agosto de 25. Oficialmente, agora, né? Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, com a medição de assessores militares, teria sido ventilada a ideia, assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de se extrair Nicolás Maduro e parte de sua cúpula, entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando do Sul ou de grupos de resistência armados. O plano possui 2 vertentes complementares. A primeira de caráter ostensivo, que mobilizaria 12 meios navais e aeronaves da Marinha do Brasil, incluindo porta-helicópteros multipropósito Atlântico, fragatas da classe Niterói e o navio Doca Bahia. Essa força, apoiada por destacamentos de operações especiais do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupamento de Mergulhadores de Combate, poderia estabelecer um corredor marítimo de evacuação. Formalmente, de acordo com a Constituição Federal, o envio de tropas brasileiras ao exterior em operações de guerra ou conflitos de caráter ofensivo depende de autorização prévia do Congresso Nacional. No entanto, a manobra política do governo Lula seria classificar a operação não como intervenção ou ação bélica, mas como exercício militar combinado em águas internacionais. Nos bastidores, o Serviço de Inteligência Diplomática dos Estados Unidos do Brasil, em conjunto com a inteligência do Southern Command, do Comando do Sul dos Estados Unidos, já mapeou com precisão os interesses e planos do governo brasileiro. Quando a hipótese da operação foi apresentada internamente de forma ventilada, setores da Marinha do Brasil reagiram de maneira veementemente negativa, recusando-se a participar ou colaborar com a extração de Nicolás Maduro, gerando atrito interno e revelando divisões profundas dentro das Forças Armadas. Eu achei que quem noticiasse... Olha aí... Quem noticiar negócio de divisão das Forças Armadas não está fomentando golpe? Não. Diz a reportagem, militares do Corpo de Fuzileiros Navais que se recusaram a envolver-se com o regime venezuelano. Os Estados Unidos não apenas monitoram
cada movimentação com atenção máxima, mas também se posicionaram para impedir qualquer manobra brasileira destinada a salvar o ditador narcoterrorista, garantindo que a ação de projeção de poder e de justiça internacional permaneça sob supervisão e controle dos Estados Unidos. Washington já deixou claro que, caso o Brasil insista em avançar com essa operação, novas sanções econômicas e diplomáticas serão impostas, ampliando e reforçando as restrições já existentes contra os setores estratégicos brasileiros ligados à defesa e ao comércio, aumentando o custo político e financeiro de qualquer convivência com a ditadura venezuelana. Se eu citei poucas crises durante o programa de hoje, senta no colinho de mais essa. Agora eu pergunto a vocês o seguinte: em uma briga entre a Venezuela de Nicolás Maduro e os Estados Unidos de Donald Trump, quem vocês escolheriam? Eu vou reagir a 2 vídeos com vocês sobre cada país, aí no final eu digo em quem que eu aposto. Brunão, solta o vídeo da Venezuela aí, por favor. Comandante en jefe, buenas tardes, permiso para pasar. Adelante, embajador. Buenas tardes, mi comandante en Buenas jefe. Solicito su autorización para recibir la plantilla general de división. Mas é o seu barriga. En nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, señor embajador, yo he decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de reserva activa, luego de haber culminado el día de hoy esta jornada aquí en el centro de comando de nuestra Fuerza Armada de planificación de la operación binacional de soberanía, paz y seguridad absoluta que se activa en la nueva fase de refuerzo en el Zulia, Táchira, Apure e el Amazonas. Esse é o Maduro promovendo a embaixador da Venezuela na Colômbia, promovendo o embaixador a general de divisão. A única coisa boa que dá para ver é que se na Venezuela a população está passando fome, pelo menos os militares parecem estar comendo bem. Eu quero comparar quem será que vai sair, né? Em quem que vocês apostam? Nessas Forças Armadas? Ou bota o outro vídeo aí, Brunão, para dar um arrepio na espinha. No more distractions. No more electric tanks. No more gender confusion. No more climate change worship. We are laser focused on our mission of warfighting. Que piquem. God bless our men and women serving overseas, and God bless the United States of America. Acabou aquela palhaçada, né, eu queria ser uma justiceira social, então, sei lá, eu ficaria com os Estados Unidos. Mas se eu puder fazer uma previsão, eu acho, atenção, milicada, o Alexandre diz que eu sou muito influente porque sou neto do João Figueiredo. Então, atenção, milicada, o meu palpite para vocês é que
deu ruim. Aquela omissão lá de 22 deu ruim. Melhor não. Os exercícios militares em conjunto estão sendo cancelados, as relações já estão ruins, as ameaças estão chegando. Agora vai treta militar com os Estados Unidos? Melhor não. Agradeçam ao general Frajola. Esta cagada é um oferecimento do general Tomás Frajola. Tá aí o que vocês estão sofrendo. Os patriotas de 22, todo mundo preso, perseguido e etc. Os bunda mole estão aí agora metendo vocês numa cagada com os Estados Unidos. Fiquem tranquilos, vai ficar todo mundo prestando continência lá para os chineses. É esse o caminho que vocês querem para as Forças Armadas brasileiras. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Dentro do esperado. Afinal, é um teatro em que as pessoas fingem existir um processo legal e um julgamento regular, quando, na verdade, todos sabem que Jair Bolsonaro já está condenado desde o primeiro dia. Então, qual é o meu grande comentário? Eu assisti agora há pouco, mais cedo hoje, a sustentação oral, por exemplo, dos advogados do presidente Bolsonaro. Meu grande comentário é que eu lamento que a defesa do presidente não tenha entendido até o dia de hoje, depois de tudo o que aconteceu, que isso não é de fato um julgamento. Ora, se não é um julgamento, para que servem as sustentações orais? Para que servem as peças apresentadas? Ora, nós estamos, na verdade, diante de um grande reality show político. E por que isso é importante? Porque quando nós vamos fazer uma sustentação oral, nós temos que nos preocupar não em falar para os magistrados, para os juízes, pseudo-juízes, inclusive, que estão sentados ali na sua frente, no Ministério Público, porque nada que você falar ali vai realmente ter alguma relevância. Por outro lado, nós tivemos uma audiência gigantesca na internet e nas televisões, onde você poderia transmitir a mensagem para o Brasil, para o tribunal que realmente importa. O que nos Estados Unidos a gente usa muito esse termo, que é o Tribunal da Opinião Pública. A sustentação oral era, então, a última grande chance de você falar para o Brasil a sua versão dos fatos, para você expor ao Brasil os abusos cometidos ao longo do processo, para você expor ao Brasil o absurdo da tese, da ideia de que o presidente Bolsonaro deu um golpe direto da Disney, dando posse aos comandantes do Lula, que apoiou o 8 de janeiro, mesmo tendo dito para as pessoas saírem de lá. Todas do absurdo que o Estado policial brasileiro se tornou, da vergonha a qual o Brasil está submetido no mundo inteiro. Nada disso foi explicitado e abordado. Pelo contrário, as expressões utilizadas, e eu separei aqui só algumas para vocês entenderem, foram alguma coisa como imputatio delite, que é o baricentro, pretender dar-se tipicidade, temos a punibilidade do início de execução equiparada ao delito consumado, emprestar-se uma expansão, são termos realmente utilizados na sustentação oral da defesa do presidente Bolsonaro. Iter crimes estendidos são atípicos,
Analisar-se a questão sob o ponto de vista do Instituto do artigo 15º do Código Penal. Consideração de caráter estritamente subsidiário. Constatação subsidiária e de cárie subjetivo. Isso eu nem sei o que é. Alto grau, expressões, alto grau de colegialidade. Nem sei falar esse troço. Essa credibilidade terá que ser exteriorizada. Cara, puta merda. Puta merda. Algum de vocês no chat, nos comentários depois, algum de vocês entende algum desses termos? Eu garanto a vocês que ninguém no Brasil entende. Ninguém dá enorme audiência. Isso não vai dar um corte de televisão. Um. Se eu fosse o jornalista tentando extrair os termos, Deus do céu. Deus do céu, que Deus nos ajude, cara. Que Deus nos ajude, porque nós não estamos nos ajudando. Você pega todas as pesquisas de opinião, e eu não vou nem falar de Quest, que vale menos do que enquete na internet, mas vejam o percentual enorme do país que ainda acha que o presidente Bolsonaro está recebendo julgamento justo. A única missão real, não, talvez a única seja um exagero, a principal missão real da defesa do presidente era explicar à opinião pública que hoje nós vivemos debaixo de um regime de exceção. Eu vi um comentário, eu não vou botar no programa de hoje, porque não deu tempo de entrar, mas eu vi um comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata, por incrível que pareça. Ele fala, olha, ele está falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos não faz sentido algum. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza, porque ele tem razão. Eu vou dar razão. Não, o termo perseguição política num tribunal de perseguição política sequer foi usado. Daí você pode tirar duas conclusões. Ou não foi utilizado e não foi citado porque as pessoas não têm coragem de admitir justamente porque estão sob perseguição política, ou porque esse, de fato, não é para eles um tema central. No final das contas, a impressão que eu tenho é que, por cacoete, os advogados acham mesmo que estão dentro de um tribunal. E eu volto a dizer, isso não é um julgamento, isso é um reality show político e deveria ter sido tratado como tal. Claro, a defesa precisa cavar as nulidades, fazer a defesa técnica adequada, etc, etc, que eu entendo, e eu, com a minha limitação, porque eu não sou jurista, eu entendo que isso foi feito. Eu entendo que esse aspecto foi feito. Quando eu falo para o presidente Bolsonaro ir, quando eu falo é porque isso é um reality show. E eu realmente não sou advogado, gosto sou um curioso a respeito do direito, mas não sou advogado, então não tenho condições de emitir um parecer a respeito desses assuntos. Mas digamos que de comunicação eu entendo uma coisa ou duas. E eu faço isso aqui quase que em tom de desabafo, que eu sinto que a missão não foi cumprida. Sem demérito, aliás, a sustentação oral do parte do Celso Filardi eu achei confusa, desestruturada, se referindo a uma parte como ministro do Exército, uma função que não existe, aí depois ele troca, não, estou me referindo ao chefe do Exército, que é uma função que também não existe, ele está se referindo ao comandante do Exército. Chega a ser corrigido pelo Flávio Dino,
gaguejando, sem princípio, meio fim, achei uma coisa um pouco confusa para uma sustentação oral. A parte do Paulo da Cunha Bueno eu achei bem mais interessante, mas, por outro lado, achei muito difícil a fala para o povo brasileiro. Muito difícil a fala. E nenhuma das duas abordou as questões centrais, que são o tribunal de exceção no qual nós vivemos. Sequer utilizaram termos perseguição política, sequer utilizaram os termos tribunal de exceção. Enfim. Estamos aí. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.